E, bem, semana passada eu tentei trazer tudo que a gente estudou de Eclesiastes um pouco aplicado na carta aos Filipenses, e a gente basicamente deu uma olhada sobre a proposta que Paulo tem aos Filipenses, que é de que eles, enquanto cristãos, sejam servos. A característica essencial que os filipenses deveriam ter como cristãos é a característica de servo, assim como Cristo Jesus foi um servo. E aquilo foi uma ótima aplicação de Eclesiastes, e como a gente viu, o problema do pregador em Eclesiastes é o problema da vaidade. E o maior dos inimigos do ser humano, da raça humana, de toda a existência dessa vida na Terra, é o consumador da vaidade, que é a morte. Então, quando Paulo fala aos Filipenses que a própria morte dele dignificava Cristo, ele consegue vencer essa morte. Por isso, a carta aos Filipenses é muito interessante para a gente aplicar um pouco o texto de Eclesiastes. Então, irmãos, a minha proposta hoje é a gente começar a estudar um novo trecho de Eclesiastes, mas a partir de hoje eu vou tentar ser um pouco mais aplicado nos textos. Vou trazer algumas outras passagens também. Logo vamos ver uma passagem. Antes disso, vamos fazer uma recapitulação de Eclesiastes. Por quê? Porque é importante a gente entender a linha que ele está fazendo para ter uma noção do porquê, no capítulo 5, que é o capítulo que a gente vai iniciar hoje, o pregador está tratando do que ele está tratando. Por que ele está falando desses temas? Por que trazer isto à tona neste momento? Então, se os irmãos puderem ir comigo, lá em Eclesiastes, vamos fazer um panorama aí, relembrar um pouco o que a gente viu. Imagino que os irmãos estejam com Eclesiastes bem frescos na memória, porque eu já fiz essa recapitulação várias vezes. Vou tentar fazer um jeito um pouco diferente, para não ficar tão maçante, mas ficar bem dinâmico mesmo, para a gente realmente ter essa linearidade, resgatar as outras pregações, se localizar aqui agora e poder entender a importância do texto de hoje, que é o capítulo 5, e a conexão com o que já foi dito, que é mais importante, a conexão com o que já foi dito. Então vamos lá. Irmãos, basicamente, quando a gente estudou Eclesiastes, foram as 3 primeiras partes ali. A gente estudou essas 3 partes, vamos passar por elas. A parte 1, capítulo 1 e 2, a parte 2, capítulo 3, parte 3, capítulo 4, basicamente. Vamos repassar. Irmãos, Eclesiastes capítulo 1 e 2. A apresentação do livro. O pregador, ele conta como ele descobriu que a vida é vaidade, vai mostrar o caminho que ele trilhou para tentar vencer a vaidade. Os irmãos vão se lembrar que ele enxerga a vida como mais do que uma linearidade, muito além do que a existência dele. Ele enxerga a vida muito maior. Ele enxerga uma sequência de ciclos que acontecem. Ele enxerga uma coisa que é muito mais grandiosa do que os pequenos 100 anos que ele poderia ter de vida. Diante disso, ele vai atrás do conhecimento e fracassa. Vai atrás do prazer e não encontra satisfação. Vai atrás da sabedoria, também não é suficiente. Por fim, ele chega até o trabalho, também fracassa. Diante da morte, tudo é vaidade, por conta do pecado. E é por isso que no finalzinho do capítulo 2, o pregador já resolve o livro de Eclesiastes inteiro. A gente podia parar por ali. Eclesiastes 2, versículo 25. Pois separado de Deus, quem é que pode comer ou quem é que pode alegrar-se? Versículo 24, ele diz: não tem nada melhor do que se alegrar nessa vida. Só que isso vem da mão de Deus. Então é neste momento que o pregador resolve a vaidade do coração dele. É neste momento que a vida passa a fazer sentido. É neste momento que a angústia do coração do pregador, que as tristezas, os sofrimentos. É neste momento que a morte é superada. Quando Deus entra na equação e tudo passa a fazer sentido. Então, o pregador passa vários textos em busca da alegria e finalmente encontra a alegria em Deus. E aí a segunda parte, capítulo 3, qual a conexão? Agora que ele encontrou Deus, ele vai pensar um pouco sobre o que é essa realidade de Deus, porque até então ele só falou da realidade debaixo do sol.
como o pregador repete, a vida debaixo do sol, que é aquilo que a gente consegue alcançar com as nossas capacidades, é a nossa razão, o limite daquilo que a gente enxerga. Mas agora que ele viu Deus, ele quer pensar as coisas de Deus, ele quer pensar não a vida debaixo do sol, mas a vida acima dos céus. Ele quer pensar aquilo que Deus enxerga, a ordem de Deus, como a vida de fato é, não segundo parece ser, mas a lógica que de fato é. Eu trouxe numa pregação, eu trouxe uma música do Stênio Marcius, que ele fala sobre o tapeceiro, fala sobre como nós, enquanto seres humanos, estamos do lado de trás de um grande tapete sendo tecido. A gente só vê os fios sendo traçados desconexamente, sem nexo, sem lógica, completamente caótico. Mas o autor, o tapeceiro que está atrás, do outro lado, ele está vendo a obra completa, ele enxerga tudo. O próprio apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 13, quando vai falar de amor, ele fala sobre como a gente ainda é imperfeito, como a gente reflete uma coisa tão pouca, mas depois tudo vai se resolver, tudo vai ser transformado e modificado. Então o pregador ele quer entender dessa lógica, e aí ele passa o capítulo 3 inteiro falando do tempo de Deus, não mais do tempo da terra, e como tudo tem o seu propósito debaixo do céu. E aí então ele pega todas aquelas realidades que eram duras, eram amargas e eram vaidade debaixo do sol. O pregador vai falar assim: para Deus, segundo os planos de Deus, segundo a vontade de Deus, segundo a soberania de Deus, tudo isso faz sentido, mesmo que eu não enxergue aqui agora. Com a fé eu passo a enxergar sentido nas coisas loucas, nas coisas que não, as coisas que parecem vaidade. Com a fé eu consigo redimir a vaidade. Então a gente vê os propósitos debaixo do céu. Quando falamos debaixo do sol, eu falo debaixo do céu porque eu já coloco sob o controle de Deus. Essas pequenas sutilezas. Por isso, irmãos, que eu vou até falar disso, eu tento colocar a palavra-chave em todos os títulos que eu dou, para que tanto eu quanto os irmãos, quando forem relembrar as pregações, relembrar os textos de Eclesiastes, consigam fazer essas associações e consigam entender essa lógica, para que o livro de Eclesiastes seja realmente entendido por todos nós que estamos aqui estudando ele, certo? Ok, irmãos, a terceira parte, a gente começou. A terceira parte tem um detalhe interessante. Eu acho que o capítulo 4 de Eclesiastes é um capítulo muito difícil de ser compreendido. Por quê, irmãos? Como eu disse, o pregador muitas vezes ele dá uma conclusão com base em um ponto de vista. E às vezes a conclusão que ele dá já foi refutada por ele mesmo. O que eu quero dizer? O pregador no capítulo 4 não fala de Deus. Mas no capítulo 3 e no capítulo 2 ele já falou de Deus. Então a gente entende que Deus está assim na equação. Então às vezes quando o pregador fala sobre o assunto, ele vai apontar só o lado da razão, só o lado da vaidade. Mas a gente, enquanto leitor, enquanto meditando no texto, tem que lembrar que existe um Deus ali. E por isso que a gente vai além do texto com o próprio texto, com outros versículos. Então, essa parte 3 é um pouco confusa, porque o pregador acabou de falar de como está tudo bem diante de Deus, e aí de repente ele volta a falar de tristeza, ele volta a falar que a morte vale mais a pena que a vida, ele volta a falar de sofrimento. Fica um pouco confuso, por quê? Ele acabou de falar de Deus e voltou a falar de tristeza. Irmãos, isso é pelo seguinte: a gente viu que o capítulo 4 fala sobre as tribulações da vida. Por quê? Porque o pregador quer falar o seguinte, irmãos: mesmo com a fé, a vida continua sendo uma tempestade angustiante por causa do pecado. O sofrimento continua aí. Então é diferente do capítulo 1 e do capítulo 2. O sofrimento agora do capítulo 4 não é daquela pessoa que está vivendo na vaidade, mas é da pessoa que crê em Deus, mas está sofrendo com o pecado. Então o pregador tem uma mensagem para essas pessoas também. É uma mensagem para nós que estamos na tempestade, para nós que já olhamos para o Deus que é Senhor do mar, Senhor da tempestade, mas que está debaixo da tempestade. E então o pregador faz esse olhar e volta para pensar nos sofrimentos, nas dificuldades. Mas então, irmãos, capítulo 5 é o capítulo que vamos iniciar hoje. Nessa linha,
que acontece? O pregador já falou do sofrimento. E diante dessa tempestade, qual que foi a conclusão que a gente chegou? A conclusão foi: em Deus, nós podemos ter e alcançar paz no meio da tempestade. É isso que ele coloca. Mas a questão que fica é: como alcançar esse Deus? Como você chegar diante desse Deus? Como receber esse Deus? Essa é a proposta do capítulo 5. Capítulo 5 é o pregador nos ensinando como se aproximar de Deus. Só tem um detalhe. O pregador, ele diz isso no sentido negativo. Ele fala o que não fazer para se aproximar de Deus. Entendeu? Então, ele não vai dizer assim, adorem desta forma. Ele não vai dizer assim, orem desta forma. Ele vai falar assim, não adorem como os tolos, não orem como os tolos, não façam votos como os tolos. Então o pregador decidiu, ao invés de nos ensinar como fazer, ele nos diz como não fazer. Ok? Essa pequena detalhe para a gente entender o texto. Então, irmãos, a gente começa a parte 4 hoje, que eu pensei em chamar de colocando os olhos para além do sol. Então, não é simplesmente colocar os olhos no céu, mas é realmente superar a realidade terrena para poder alcançar esse Deus. Então, por isso que eu coloquei dessa forma. A ideia era a gente parar de ficar olhando para o mundo terreno para poder alcançar Deus. Claro que Deus está aqui, Ele está presente entre nós. Cristo Jesus, quando veio à Terra, sofreu os sofrimentos que a gente sofre, passou por aquilo que a gente passa. Mas quando eu falo nesse sentido de um Deus que está além do sol, eu falo metaforicamente para a gente largar a razão de lado e basear a nossa vida não na medida do sofrimento, mas na medida do descanso que Deus dá diante do sofrimento. Ok, irmãos? E então é isso. Neste capítulo 5, a gente vai ver uma série de coisas. Vamos ver sobre adoração, sobre obediência, sacrifício, oração, votos. Só que um detalhe também, irmãos, que o pregador utiliza ao fazer essa aproximação de Deus, ao pensar como se aproximar de Deus, é o seguinte: o pregador é bem rígido, ele é bem duro. Ele começa a falar de como se aproximar de Deus, batendo na gente que se aproxima de Deus do jeito errado. Ele é bem rígido, porque da mesma forma como ele termina no capítulo 3, falando do julgamento divino, o pregador ele é muito severo em considerar a justiça divina. Então ele vai acabar com vários pensamentos modernos de todo tipo de oração vale, todo tipo de adoração vale. Você pode adorar a Deus de qualquer jeito. Tem uma diferença entre o texto de Romanos, que diz que nossas orações são tão bagunçadas que o Espírito Santo precisa transformar, e entre um desleixo para com Deus, entre o coração preguiçoso que usa Deus, não serve a Ele. Então o pregador está batendo nisso. Ok, irmãos? Cara, pode passar. Não sei se é frustrante ou se é bom, mas a gente vai ver só um versículo hoje. Eclesiastes 5:1, o primeiro versículo que abre isso. E aí, a aplicação de João capítulo 4. Ok, irmãos? Hoje a gente começa a falar sobre colocar os nossos olhos para além do sol. Primeira parte, vamos falar sobre como adorar a Deus. Vamos lá, irmãos. Eclesiastes capítulo 5, versículo 1. O texto diz o seguinte: guarde o pé quando você entrar na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer o sacrifício de tolos, que fazem o mal sem se dar conta. Calma, pode passar mais um. A verdadeira adoração de um cristão a Deus é feita com sinceridade, submissão e autodomínio,
pois Deus se agrada de que o adoremos em espírito e em verdade, e não com sacrifícios tolos. É isso, irmãos, essa é a mensagem que a gente tem hoje. Vamos lá, Carol, pode passar mais um? Eu quis deixar aí como a gente vai caminhar hoje, um pouco diferente do que eu tenho feito. A gente vai começar analisando parte por parte do texto, o que cada palavra quer dizer. Eu acho interessante para um texto do Antigo Testamento, o aspecto da adoração a Deus é um pouco diferente para nós no tempo da graça. Então, os judeus do Antigo Testamento, eles tinham uma dificuldade de se aproximar a Deus, porque a forma como a aliança com Deus era feita era distinta. Mas agora a gente tem outra forma de acesso. E considerar as metáforas que o pregador traz aqui no texto também vai ser importante. Ok? Depois disso, eu vou trazer uma interpretação do texto, que a gente vai tentar pensar um pouco sobre o que ele quer dizer com todas essas metáforas e essa imagem de se aproximar da casa do Senhor. Depois a gente vai trazer alguns exemplos, então vou caminhar por alguns textos de João 4 principalmente, mas também Marcos e alguns salmos, para pensar sobre a adoração verdadeira e genuína e exemplos de adoração que são ruins, são tolos. E por fim, uma conclusão. Ok, irmãos? Então vamos passar. Carol, pode passar para mim? Vamos começar analisando o texto. Como sempre, nós vamos trazer palavra por palavra, porque uma das propostas da gente estudar esse texto de Eclesiastes é quebrar essas palavras que às vezes são sem sentido, essas frases que às vezes a gente não entende nada. Vamos se aprofundar aqui no texto. Vamos começar, irmãos. Primeiro, guarde o pé quando entrar na casa de Deus. Casa de Deus é uma referência a qualquer lugar onde Deus se revela, mas especificamente a referência que o pregador dá é ao templo de Salomão. No contexto, irmãos, o templo ele tinha realmente um papel na adoração dos israelitas muito maior do que tem hoje, porque Cristo ainda não havia chegado, não havia ainda chegado à plenitude dos tempos. Na plenitude dos tempos, como a gente vai ver em João 4, a gente tem um acesso diferente a Deus. Então, quando o pregador fala, quando chegares na casa de Deus, entenda o seguinte: toda vez você, israelita, quando você for se colocar em adoração, a nós não tem a ver com ir para a igreja. Não é assim, você crente, quando for para a igreja, não tem a ver, você crente, quando se reunir para a igreja, não. É o seguinte: você cristão, toda vez que você for se dirigir a Deus em adoração, é isso que o pregador diz. Guarde o pé quando você for se direcionar a Deus em adoração. Vamos lá, como que guarde o pé? Guarde o pé é uma expressão hebraica, a gente não fala guardar o pé, mas eu acho que dá para entender. Guarde o pé, né? não saia andando precipitadamente, né? Guarde o pé, ou seja, fica parado, né? Nesse sentido um pouco mais recuado, não seja precipitado. Não seja precipitado. Tem tanto a ver então com postura e reverência, no sentido de reconhecer quem Deus é. Deus não é qualquer um. Claro que Deus é amigo, mas também Deus é soberano. Deus também é Senhor. Também tem a ver com obediência. Por que tem a ver com obediência? Porque ele fala assim: chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer. Então, logo em seguida, ele faz uma referência a conhecer a Deus e saber o que Ele quer da gente. Então, irmãos, entendam, guardar os pés no sentido de fica parado. Por que você vai, Deus, eu vou fazer isso, vou fazer isso. Calma, guarde o pé, ouça o que Deus quer que você faça, seja obediente. Então é aí que a gente chega: ouvir, escutar e obedecer. Interessante, a gente não adora de qualquer jeito. A gente não adora, adora Deus. É muito interessante os momentos de oração que a gente vê nos textos bíblicos, as nossas orações. A nossa adoração é direcionada aos atributos de Deus, é direcionada à obra de Deus. Não é qualquer coisa, não é um Deus meio flutuante que não tem definição. A gente conhece o nosso Deus. Então essa noção de ouvir é
escutar e obedecer. Eu sei o que Deus quer para eu adorar. Eu não adoro sem saber, eu tenho que ter plena convicção. Enfim, irmãos, acho que a parte mais interessante aqui a gente considerar é essa palavra sacrifício de todos. Aqui a palavra original, sacrifício, faz referência basicamente a um sacrifício que ele é feito, festividade irracional, em contraste com o sacrifício que é totalmente consumido pelo fogo. Vamos lembrar que quando Deus coloca, o sacrifício teve os seus momentos em que a carne sacrificada tinha a função de alimentação, mas a ideia do sacrifício é que o sacrifício que não é totalmente consumido, a gente está oferecendo, mas também está se satisfazendo, no sentido de que eu não estou oferecendo para Deus, eu estou só fazendo o básico, eu estou dando meu dízimo para estar bem com Deus, eu estou realizando minha ida semanal à igreja para ficar bem com Deus, eu estou ajudando aqui um necessitado para ficar bem com Deus, eu não estou fazendo troca. O sacrifício de todos é aquele que quer fazer trocas com Deus, é aquele que acha que tem condições de ficar em crédito com Deus, tem condições de quebrar a dívida. Irmãos, Cristo teve que morrer para cobrar nossa dívida. Não tem condição alguma da gente ter crédito algum com Deus, não tem condição alguma. Jó, que Deus falou é um homem justo e servia a Deus, na hora que Deus tira tudo dele, ele fala assim: Deus deu, Deus tirou, Deus não me deve nada, Deus não deve nada para a gente. E é por isso que é o sacrifício de tolo a gente chegar assim para Deus. E aí o interessante, fazem o mal sem se dar conta. Final do versículo, fazem o mal sem se dar conta. Irmãos, olha quão profundo é isso. Quantos de nós aqui não temos adorado a Deus sem refletir, sem pensar em como adorar, e temos feito mal sem nos darmos conta? Mal sem se dar conta. Irmãos, se a adoração não é para Deus, não tem outro destino, é para nós mesmos. Tudo aquilo que não for adoração a Deus é idolatria. Tudo aquilo. Não pense que você está idolatrando o outro, não. Idolatria é você mesmo. No fim, se a gente não quer ter a nossa satisfação em Deus, a gente quer ter a nossa satisfação em nós mesmos. E então, quando ele diz que esses tolos fazem o mal sem se dar conta, ele fala de próprios cristãos que acham que estão adorando a Deus, que realmente acreditam que estão adorando a Deus, mas não estão, muito pelo contrário, só estão vivendo uma vida de idolatria. Quão pesado é esta palavra? Sacrifícios de todos são sacrifício de todo, é a adoração do cristão, é precipitado, ele vai sem pensar em Deus, ele vai sem refletir, ele adora de qualquer jeito, não tem reverência alguma, não tem temor nenhum a Deus. É um cristão que só faz mal a Deus. Bem, irmãos, esse é o texto, mas então vamos um pouco além. Carol, pode passar? Vamos um pouco além. Irmãos, muito interessante aqui que quando o pregador fala de não se precipitar e com calma, a gente vai ver aqui que começa a aparecer como já falei em outra pregação, começa a aparecer uma questão chave de Eclesiastes, que é a moderação. Por que é a moderação? Lembra que eu falei do sacrifício que é para a própria festividade, o sacrifício de touro é para festividades irracionais? A gente, irmãos, nossa adoração a Deus, a gente encontra sim alegria, e essa alegria é uma satisfação nossa. Nós somos satisfeitos em Deus. Como eu disse, a gente tem sim que prazer em Deus, mas não pode ser de qualquer jeito. Não é porque eu estou feliz que eu estou adorando a Deus, mas quando eu estou adorando a Deus eu estou feliz. Então eu tenho que encontrar o ponto certo, porque o tolo não tem noção de moderação. O
o tolo não tem cautela, ele vai de qualquer jeito. A gente, como cristãos, tem que ficar atento. Qual que é a questão da moderação aqui? É que esses tolos, eles podem, aquilo que eles fazem pensando ser adoração, pode a princípio parecer ser o certo. A gente vai ver isso muito claro, nos exemplos de Marcos. Eu vou falar de quando Jesus disse que os discípulos iam negá-lo, e os discípulos não, a gente não vai negar você, Jesus. Eles tinham uma motivação para adorar a Deus. Pedro achou que estava fazendo a maior demonstração de adoração a Deus, quando ele disse: Senhor, eu não vou te negar, eu morro, mas não te nego. Jesus fala: sai de mim, Satanás. Pedro achava que estava adorando a Deus, quando na verdade Cristo fala que aquilo é a obra de Satanás. Muito claro esse texto. A gente vai passar por ele depois. Dando exemplo então, qual é a moderação? Qual deveria ter sido a moderação dos discípulos? Cara, a morte Jesus está dizendo: será que eu acredito mesmo? Será que eu estou bom? A moderação é o cristão cauteloso. É o cristão que lê um versículo. É o cristão que fala assim: nossa, eu vou pegar a Eclesiastes 5 inteiro aqui para a gente ir rápido e sair falando. Não tem pressa. Vamos sentar aqui um versículo só, tem muita coisa para a gente pensar. Olha os vários exemplos de como nós podemos ser moderados na nossa adoração a Deus. Mas, irmãos, eu queria dar um destaque para 3 características do cristão que adora com moderação, com base neste texto aqui. Irmãos, primeiro, sinceridade. Como a gente vai ver no versículo 2 e 3, o tolo ele fala palavras vãs, palavras nécias, palavras tolas. Ele fala besteira. Ele peca diante de Deus com a sua palavra. Se formos sinceros, digamos a verdade. Eu não vou falar para Deus que eu estou bem. Não vou. Eu vou chegar diante de Deus e falar: Deus, eu estou bem. Não vou querer fingir nada para Ele. Não vou querer fingir nada para os meus irmãos. Não vou querer fingir. Vou ser sincero. Vou ser sincero com Deus. Vou falar: Deus, eu não consigo entender. Deus, eu não estou te ouvindo. Deus, cadê você? Deus, eu queria muito que isso não acontecesse. Deus, por que você está fazendo isso comigo? Irmão, sinceridade. Porque o tolo faz como a esposa de Jó. Jó, amaldiçoa esse Deus e larga ele logo. Faz como os amigos de Jó: isso aí é porque você está em pecado. Irmãos, eram pessoas que acreditavam, tomando decisões tolas diante de algumas circunstâncias. Se formos sinceros, a gente vai olhar para Deus, para a verdade que é Deus, e vai falar: calma aí, meu Deus é Deus soberano. A dificuldade, ela é superada. A minha morte dignifica Cristo. Os meus problemas não são maiores do que a esperança que eu tenho da salvação. Segundo lugar, irmãos, a adoração moderada envolve submissão. Vamos lembrar a pregação de Filipenses sobre sermos servos. O princípio da sabedoria é o temor do Senhor, Provérbios 1:7. O temor do Senhor. Paulo diz: desenvolvamos a nossa salvação com temor e tremor. A gente chega diante de um Deus que é um Deus tanto galardoador, ou seja, tanto um Deus que nos abençoa, quanto um Deus que pune o pecado, pune o pecador e faz o que quiser com a sua criação. Um Deus que vai aplicar o seu juízo. Não é um Deus que é nosso parça, estando no mesmo nível que a gente, não. Ele é amigo. Somos filhos, mas Ele é Pai e Ele é Senhor. Temos que ter essa noção, porque o cristão que for tolo, ele aponta o dedo para Deus de qualquer jeito. Ele não sabe o mal que isso faz para ele. Por fim, autodomínio. Por quê? Ele não exagera. Qual que é a questão aqui, irmãos? Ireis, mas não pequeis. Qual que é a questão aqui? A questão é que uma coisa é a nossa carne ser fraca e a gente querer cometer o pecado.
Claro que Cristo disse que se a gente pensa no pecado, a gente já está pecando. A gente pensa em ofender o irmão, se a gente ofende o irmão, já estou matando. Se eu penso em adulterar, já estou adulterando. Mas tem um aspecto em que eu vou sentir muita raiva, mas eu vou me segurar. Em que eu vou estar muito frustrado com a minha vida, com aquilo que Deus tem feito, mas eu vou lembrar que Ele superou. Então, para guardar o pé, tem que ter muita força de vontade e autocontrole. Personalidade forte, às vezes, é falta de autocontrole e vai levar você a se tornar uma pessoa tola. Bem, irmãos, visto tudo isso que a gente discutiu do texto, vamos para aqui uma parte que eu acho que é especial. Vamos para os exemplos. Carol, pode passar para mim? Vamos para os exemplos, irmãos. Abra lá, por favor, em João 4. Pequena contextualização de João 4 é o seguinte: João 4, Jesus, ele. Nossa, onde que estava aí mesmo? João 4, versículo 1 é bem. João 4,3: deixou a Judeia, retirando-se para a Galileia. Versículo 4: era necessário passar pela Samaria. Jesus era intencional, ele foi para Samaria com um propósito, contra tudo, contra todos, judeu entre os samaritanos. Ele vai lá com o propósito de transformar a vida da mulher samaritana. E aí, nesse contexto, ele vai falar sobre a salvação, ele vai falar sobre a água da vida, que vai refrigerar e vai saciar a sede muito mais do que a água do poço de Jacó. Isso. Mas eu quero, irmãos, que a gente foque no versículo 19 ao versículo 26, que falando sobre como é a verdade, né, sobre como adorar a Deus, respondendo algumas dúvidas da mulher samaritana, Jesus vai ensinar uma lição sobre a verdadeira adoração. Versículo 19, João 4,19. A mulher então lhe disse: agora eu sei que o Senhor é um profeta. Nossos pais adoravam neste monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar que se deve adorar. Então ela está perguntando: pai, você está falando aí da água da vida, está falando aí de vida eterna, mas sou samaritano, são judeus. Quem que está certo? Uma dúvida genuína da mulher samaritana. Quem que está certo? Versículo 21. Mulher, acredite no que eu digo. Vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém, vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação é dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, é necessário que seus adoradores adorem em espírito e em verdade. Vamos lá, irmãos, vamos pensar um pouco nesse texto. Primeiro, versículo 22. Vocês adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos. Então, Jesus, ele fala duas coisas. Ele começa falando, primeiro, que a lógica de Deus no Antigo Testamento era uma salvação para os judeus. No Antigo Testamento, Deus já abre exceções, sim, já mostra que a salvação é para todos os povos, como a gente vê em Jonas, mas havia um aspecto que era separado para a nação de Israel. Então, quando Jesus diz que os samaritanos adoravam que não conheciam, ele diz o seguinte: vocês adoram como tolos, oferecem sacrifícios de tolos. O que eu falei sobre conhecer a Deus em Eclesiastes? É o que Jesus está dizendo. Vocês não conhecem a Deus, então vocês não sabem, vocês adoram mal. Vocês adoram o que não conhecem. Ou seja,
Que Deus é esse que vocês adoram? Vocês nem conhecem o Deus. Foi o que eu falei, temos que conhecer a Deus para poder adorá-lo. Então não adianta nada essa adoração de vocês, ela é falsa, porque vocês não conhecem a Deus. Então a primeira coisa que ele diz é o seguinte: adorar sem conhecer o objeto da adoração, adorar a Deus sem conhecer a Deus, não é aceitável a Deus. Isso daqui é importantíssimo. Não é toda forma de adoração que é aceitável a Deus. Não é, irmãos. Não é. Deus aceita como somos para transformar-nos. Deus nos conquista, nós temos que conquistar aquilo para o qual fomos conquistados. Temos de ser transformados. Ele não aceita qualquer tipo de adoração. Ele não aceita pouca coisa. Não aceita só uma parte. Ele quer tudo de nós. Ele não comprou só uma parte da nossa vida. Ele nos comprou todos. Se a gente não se entrega, não somos comprados inteiramente. Segundo lugar, versículo 21. O local já não importa, porque nós somos um templo de adoração a Deus. O outro texto diz, esqueci agora, a habitação do Espírito Santo. Qual que é? Gálatas. Pastor, lembra? Nós agora somos o templo do Espírito Santo. Qual texto que diz isso? Não estou lembrado também. Mas os irmãos se lembram desse texto que diz que nós somos o templo do Espírito Santo. Então a gente não pode avacalhar com o nosso corpo. E a gente vê em outros textos, e aqui a gente vê também isso dizendo. E qual que é a lógica, irmãos? Qual que é a lógica? Vem a hora e já chegou. Porque quando Cristo Jesus morre, o que acontece com o véu? Ele se rompe de cima a baixo. Não é de baixo para cima, um véu grosso se rompe de cima a baixo. Porque o véu que separava aquele momento de adorar a Deus, que era só para o sacerdote oferecer aquela adoração, quando o véu se rompe, irmãos, essa barreira se rompe também. A gente não precisa mais de um templo físico para adorar a Deus. Todos nós somos habitação, somos templo, graças ao Espírito Santo que vem a nós. Então nós com o Espírito Santo podemos podemos adorar a Deus em qualquer lugar. Por isso que eu falei no versículo 1 lá de Eclesiastes, que agora não tem que se aproximar da casa do Senhor. É todo momento que eu me dedicar em adoração a Deus, em qualquer lugar que eu esteja, seja em casa, seja na igreja, seja em qualquer lugar, eu tenho acesso a Deus. E aí o João 1,14 diz, muito sagaz: o verbo se fez carne e habitou entre nós. João 2,21. Cristo fala, o santuário do seu corpo. Ele já está falando, a gente não tem templo, é o corpo agora, nós somos esse corpo. Irmãos, versículo 23. Adorar em espírito e em verdade. A mudança é real e presente. A adoração agora é em espírito e em verdade. Irmãos, não que antes a adoração não fosse em verdade. Tem um detalhe de Gênesis. Você está estudando Gênesis, vai ser até bom citar isso daqui. Gênesis 4, a gente vê a história de Caim e Abel. Gênesis 4, 4 e 5 nos mostra que no Antigo Testamento não era sobre o sacrifício. Nunca foi sobre o sacrifício. Nunca foi sobre o cordeirinho morto lá. Sempre foi sobre o nosso coração voltado para adorar a Deus. Gênesis 4, 4 e 5. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. O Senhor se agradou de Abel e de sua oferta, mas de Caim e de sua oferta não se agradou. Primeiro é Abel e depois a oferta. Primeiro é Caim e depois a oferta. Isso aqui é um sinal muito claro de que Deus está preocupado com o coração e não com a oferta, irmãos. Isso não é só com Jesus, sempre foi assim no Antigo Testamento. Salmo 51, 16 e 17, texto muito claro,
texto muito claro, tem uma música que canta isso também. Salmo 51, 16, 17, irmãos. Para a gente lembrar, no Antigo Testamento não se tratava do sacrifício, mas do coração dedicado ao Senhor. Salmo 51, 16, 17. Pois não te agradas de sacrifícios, do contrário eu os ofereceria. Não tem prazer em holocaustos. Sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado. Coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Qual é o sacrifício agradável a Deus? Já no Antigo Testamento, não é o holocausto. Senão Davi ofereceria o holocausto. O sacrifício agradável a Deus é o coração contrito. Então Cristo não está mudando isso. O que Cristo muda é onde a gente vai ter esse acesso. Ok? A plenitude dos tempos chegou. Então acaba o tempo de adoração externa e impessoal, em que eu tinha que levar para o sacerdote para ele pedir perdão pelos pecados, e a plenitude dos tempos chega com Cristo Jesus. Por que a plenitude? Porque o tempo da graça é o tempo onde tudo está mais próximo ainda daquilo que vai ser glorificado, porque a gente pode adorar a Deus pelo Espírito Santo que está em nós. Antigamente o Espírito Santo não descia para todos. Agora todos os que recebem a Cristo podem receber o Espírito. Não tem tolice nessa adoração, porque ela é em verdade. O Espírito, quando vem a nós, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele nos fala que é verdade. Cristo, ele começa a boa obra em nós. Filipenses 1,6 diz que Cristo, aquele que começou boa obra, vai terminá-la até o dia de Cristo. Ou seja, até o nosso dia de sermos glorificados com Deus, vamos ser transformados. Então a nossa adoração é em verdade agora. Adorar o que não se conhece é oferecer o sacrifício de todos. Irmãos, eu quero enfatizar essa questão do adorar o que não se conhece. Eu vou fazer uma série de perguntas. Que adoração temos se o nosso conhecimento de Deus é só de algumas passagens bíblicas? Que adoração temos se acreditamos num Deus que é só amor? Ou um Deus que é só juízo? Ou que para uns é amor, para outros é juízo? Que adoração que existe em um Deus tão deturpado assim? Que adoração temos se alguns textos que nos ferem a gente deixa de lado? Aqueles textos que humilham o ser humano e botam Deus nas alturas e falam que a gente não tem poder nenhum nessa terra. Aqueles textos que falam que a gente vai sofrer quando a gente não acredita nesses textos. Que adoração temos se a gente se contenta com tão pouco do conhecimento de Deus? Se a gente não busca mais a Deus? Se a gente não tira dúvidas? Que adoração nós temos se a nossa leitura é mecânica? Se a nossa leitura não é seguida de uma meditação? Que adoração temos se nós não repreendemos o conhecimento equivocado dos nossos irmãos? O que eu falei? A adoração não depende de conhecer o Deus. Então, se eu sei que meu irmão não está conhecendo bem a Deus, eu me esforço em amor para repreendê-lo. Os tempos de hoje são os tempos de cada um tem o seu Deus. Isso não existe. É um Deus só. A gente tem que se esforçar. Claro que vão continuar havendo muitas divergências, muitas diferenças. Não tem problema. O problema é você não lidar com isso. O problema é você ficar tudo bem, você ficar na ignorância. Quando Deus quer que nós o conheçamos. Vou trazer um texto de um salmo também falando como é importante esse conhecimento de Deus. E outro detalhe que eu acho importante também: que adoração nós temos se algumas das maravilhas criadas aqui nessa terra a gente acha que é do capeta, a gente chama de secular e joga fora? Que adoração nós temos se eu posso falar que alguma coisa feita, criada por Deus, transformada pelo homem, mas criada por Deus, eu chamo aquilo de secular? Que Cristo fala para Pedro, quando Pedro fala assim: não, Deus, não posso comer essas comidas.
Deus fala assim: não chama de profano que eu já purifiquei. Se conhecemos a Deus, nós adoramos em espírito e em verdade. Fechando, vamos lá para o Salmo. Salmo 27, versículo 4. Salmo 27, 4. Mais um exemplo do que é adoração genuína. Salmo 27, 4. Uma das declarações mais fantásticas do que... Cara, pode passar para mim? Uma das declarações mais fantásticas de adoração genuína. Uma coisa peço ao Senhor, uma só coisa que eu buscarei: que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Aqui a gente vê, irmãos, a adoração como o maior desejo, com constância e com o intuito de conhecer a Deus e meditar em sua palavra. Então vamos lá, ele diz assim: uma coisa eu peço, uma coisa só. O maior desejo do salmista, de Davi no caso, a maior das suas vontades é o que? Morar todos os dias na casa do Senhor. Ele está querendo dizer assim: não, eu quero dormir na igreja. Não é isso, irmãos. Lembra que a gente falou? O nosso acesso a Deus agora é constante, estamos em constante disposição de adoração. Então a vontade dele é sempre estar nesse espírito de adoração. Por quê? Pelo seguinte: para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu tempo. Ele quer estar sempre no espírito de adoração, porque aquilo que ele mais quer, irmãos, é duas coisas: é conhecer a Deus e meditar no conhecimento de Deus. Irmãos, é ler Bíblia e meditar na Bíblia. Tudo que o Davi mais desejava era ler Bíblia e meditar na Bíblia. Contemplar a beleza do Senhor. Não é falar assim: nossa, que Deus bonito. Jesus não era bonito. É falar assim: olha esse Deus. Conhecer cada atributo, cada aspecto de Deus, tudo. E conhecendo a Deus, meditar no seu tempo. Ou seja, aquilo que eu estou conhecendo, eu não estou só conhecendo, eu estou meditando, estou pegando esse conhecimento e trazendo para a minha vida, aplicando em cada área da minha existência, cada coisa que eu faço, cada segundo de vida que eu vivo. Estou aplicando o conhecimento de Deus no meu alimentar. Estou aplicando o conhecimento de Deus no meu trabalhar. Como? Como agradecendo a Deus. Eu trabalho aqui me esforçando para agradecer a Deus. Eu conheço a Deus, eu vou corrigindo cada detalhe da minha conduta para eu ser cada vez mais santo. No caminho de nos tornarmos perfeitos, cada passo nos leva mais próximo da santificação. Então o salmista Davi não quer só conhecer a Deus, ele quer conhecer, ele quer que esse conhecimento transforme a vida dele. Pode passar mais uma vez. E aí, eu queria fechar com esse salmo, mas eu não vou. Quase fechar com o salmo. Salmo 119, 175. Salmo 119, 175. Que eu possa viver para te louvar. Só isso. Olha essa declaração. Que eu possa viver para te louvar. Por fim, irmãos, vamos para Marcos. Por que Marcos? Porque eu quero pegar, acho que os exemplos relacionados com Eclesiastes mais claros e bonitos de alguém que adorou a Deus. E, irmão, eu tenho certeza que essa pessoa realmente foi a pessoa que mais adorou a Deus. Porque eu estou falando de ninguém mais, ninguém menos como Jesus. Marcos 14, 32 a 36. Marcos 14, 32 a 36.
Então foram a um lugar chamado Getsêmani. Ali Jesus disse aos seus discípulos: sentem-se aqui enquanto eu vou orar. Levando consigo Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem. Adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Passa de mim este cálice. Porém, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Irmãos, a adoração em verdade reconhece Deus como soberano sobre nós. Um tolo acusaria Deus. Diria: Deus, você não está mais aqui porque eu estou sofrendo. Diria assim: Deus, eu vou largar você se isso não acontecer do jeito que acontecer, do que eu quero. Mas Cristo, como o exemplo do cristão que adora, ele diz assim: Deus, a minha vontade era que o Senhor passasse isso. Me sofre tanto, me dói tanto, estou sofrendo, estou triste até a morte. Mas Deus, eu reconheço que isso é parte do teu plano, então eu vou. Que a tua vontade seja feita. Neste mesmo capítulo, irmãos, logo em seguida a gente vê uma adoração falsa. No outro versículo, Jesus acha o quê? Os discípulos dormindo. Não vigiaram e dormiram. Não vigiaram. E um pouquinho antes, versículo 27, Jesus disse aos discípulos: serei uma pedra de tropeço para todos vocês, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição irei adiante de vocês para a Galileia. Pedro disse a Jesus: ainda que o Senhor venha a ser um tropeço para todos, não será para mim. Porque esses outros discípulos aqui, eles podem largar o Senhor, mas eu não vou. Pedro disse: eu não vou largar o Senhor, eu confio na minha capacidade. Jesus diz assim: essa noite, antes que o galo cante 2 vezes, você me negará 3 vezes. Mas Pedro fala assim: não, ainda que me seja necessário morrer com o Senhor, de modo nenhum o negarei. E todos os outros diziam a mesma coisa. Esse ponto, outro texto aqui, eu trouxe de Marcos, mas outro texto vai falar como que Jesus fala: sai de mim, Satanás. Na hora que Pedro diz assim, Pedro fala: Jesus não, um outro diálogo, mas nesse mesmo momento, Pedro vai dizer assim: Jesus, não vá morrer, não se entregue. É bem antes, mas agora fica ali falando. Esse é um momento, realmente, é um momento antes. Pedro diz assim: não, Jesus não vai morrer, não. Olha como ele é tolo. Pedro achava: não, Jesus não pode morrer. Ele realmente queria adorar a Deus desse jeito. Ele falou assim: não, eu negar você, Jesus, eu não vou negar você. Tem um princípio de adoração. Pedro nem sabia o mal que estava fazendo para si mesmo, ao ponto de Jesus falar assim: sai de mim, Satanás, eu preciso morrer. E Jesus repetia, Pedro não entendia, porque Pedro estava sendo tolo. Os discípulos todos disseram: não o negaremos. Todos. Deixaram. Mais ainda Pedro teve a chance. Deus ainda cutucou algumas pessoas lá para falar assim: você não estava com ele? Se Pedro fosse fazer aquilo que ele falou que ia fazer, ele encheu o peito: sim, eu sou de Jesus, estou com ele, né? Vamos morrer junto. Mas Pedro corre. Logo aquele que mais disse assim para Jesus: esses discípulos não, eu sim. Podia estar sendo genuíno, mas a sua adoração foi um mal para ele. Pode passar, né? A verdadeira adoração de um cristão a Deus é feita com sinceridade, submissão e autonomia.
Pois Deus se agrada de que o adoremos em espírito e em verdade, e não com sacrifícios puros. Irmãos, eu gostaria de terminar, eu terminei com esse texto dos discípulos, porque uma dúvida que sempre fica assim: quando que Pedro foi salvo? Afinal, eles estavam andando com Deus, faz declarações tão bonitas diante de Deus. Jesus diz assim: e vocês? Vocês vão ficar comigo? Todo mundo foi embora, vocês vão ficar comigo? Pedro fala assim: Deus, quem mais tem palavras de vida eterna? Então Pedro tinha uma demonstração de que tinha um coração regenerado. Não nos cabe pensar quando eles foram salvos, qual momento. Nem na nossa própria vida é assim que funciona. Tal dia aconteceu, puf! Não é assim que funciona. Por que eu estou dizendo isso? Porque, irmãos, a adoração toda nos causa um mal, mas nós que somos cristãos, que acreditamos que Cristo Jesus não só morreu, como também ressuscitou, nós não somos definidos pelo nosso pecado. Não somos definidos pelo nosso pecado. Salmo 32. Davi tinha feito uma baita besteira. Davi, Salmo 32, estava destruído pelo pecado. Mas a sua história não acaba ali. Por quê? Porque havia um Deus que, apesar do pecado, continuava sendo um Deus bom, misericordioso, gracioso e amoroso, que oferecia o perdão. E é por isso que Davi, mesmo tendo cometido esse pecado, por isso que os discípulos, mesmo tendo negado a Cristo Jesus, os discípulos foram o quê? Foram fundamento para a igreja depois. Pedro e outros apóstolos, no começo de Atos, fazem declarações magníficas, tremosas e firmes assim diante dos que queriam acabar com o cristianismo. Os apóstolos falam assim: não importa o que vocês pensam, cabe mais servir a Deus do que aos homens. Eles, depois de terem, se você olha assim só para essa história de Marcos, a gente pensa: nossa, esses discípulos aí não eram nada com nada, não valiam um pão com ovo. Esses discípulos aí não tinham salvação. Mas, irmãos, não é o pecado deles que definiu eles ali naquele momento. O que definiu a vida de todos esses discípulos, o que definiu a vida de Davi aqui também, e o que deve definir a nossa vida, não é o nosso pecado, mas é o sacrifício de Cristo Jesus. Então, irmãos, se qualquer um de nós aqui tenhamos cometido pecados, temos realizado o sacrifício de todos, que a gente não fique desesperado. Davi diz assim: confessei-te o meu pecado, versículo 5, Salmo 32. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo o que é piedoso te fará súplicas em tempo de poder te encontrar. Irmãos, o tempo de encontrar a Deus é agora. A palavra está sendo bem clara aqui. Nós temos a oportunidade de nos dirigir a Deus neste exato momento. Ouvindo essas palavras aqui, agora temos a oportunidade de realizar essas súplicas a Deus. Que Deus é bom e misericordioso e não nos condena pelo nosso pecado. Cristo pagou o preço por nós. Que a gente não corra e não tenha medo, mas que a gente vá direto a Cristo Jesus. Carol, pode passar. Temos hoje o privilégio de poder acessar a Deus pelo intermédio de Cristo e do Espírito Santo em nosso coração, e de mais ninguém, e a qualquer instante. Mesmo que falhemos, ofereçamos sacrifícios de todos a Deus, nós podemos confessar os nossos pecados, pois Ele é fiel e justo para perdoá-los. Irmãos, que nós como cristãos, que adoramos em espírito e em verdade, façamos súplicas a Deus, pois ainda é tempo de o encontrarmos. Amém, irmãos?
Vamos orar. Senhor Deus, o bom e eterno Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado pelo sacrifício de Cristo Jesus na cruz. Muito obrigado pela ressurreição. Porque se Cristo não ressuscitou, de nada disso adianta. Mas nós acreditamos e sabemos, temos a mais plena convicção de que Cristo veio, morreu e ressuscitou pelos nossos pecados, para a honra e glória de Ti, Senhor Deus, mas para nos salvar. Senhor Deus, temos acesso a Ti hoje, e que nós possamos adorar verdadeiramente a Ti, Senhor Deus. Nós possamos vencer a morte, vencer os nossos medos, vencer os nossos pecados, vencer os sofrimentos da terra, Senhor Deus, pela Tua força, pela força que existe na Tua salvação, Senhor Deus. E que a gente possa Te adorar em espírito e em verdade, meu Deus. Tire de nós toda tolice, coloque em nossa submissão, coloque em nosso serviço, coloque em nós alegria, Senhor Deus, coloque em nós sinceridade, coloque em nós moderação, Senhor Deus, para que a gente possa adorar verdadeiramente, que a gente não viva uma vida de pecado, meu Deus. Transforma os nossos corações e quebranta, Senhor Deus, porque é disso que o Senhor se agrada. O Senhor se agrada de espírito quebrantado. Mas isso vem de Ti, Senhor Deus, tudo isso é graça Sua. Então, meu pedido, primeiro eu agradeço pela salvação que temos em Ti, Senhor Deus, agradeço pelas Suas misericórdias, agradeço porque hoje o Senhor operou a maravilha que é poder conhecer a Ti através da Tua palavra, porque a gente sabe que a Tua palavra só vem com poder quando ela vem com o Santo Espírito, e ela veio com poder, Senhor Deus. Agradeço muito por isso e peço para que o Senhor esteja conosco. Seja conosco. Peço para que o Senhor realmente nos dê força para adorarmos em espírito e em verdade. Que a gente não se limite ao nosso pecado. Que a gente não defenda a nossa vida pelo nosso pecado, mas que a gente sempre possa voltar para Ti e receber a Teu perdão. Porque o Senhor é bom e perdoa quantas vezes forem necessárias. Porque o sacrifício de Cristo foi perfeito. Foi perfeito. Por isso que eu oro, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. A pregação está encerrada, mas eu queria trazer aos irmãos uma canção antes de encerrarmos, um pós-lúdio. E antes até de falar um pouco que a gente vai estudar mais à frente em Eclesiastes, essa canção, irmãos, ela é uma oração, ela é uma oração, e que a gente possa cantar, espero que os irmãos peguem a letra fácil, que a gente possa cantar, realmente desejar que Cristo esteja conosco, que a gente possa desejar que Cristo esteja conosco, em cada circunstância. A música fala sobre cada detalhe da vida, cada momento, Deus esteja amparando cada um desses momentos. E por fim pede que Deus esteja conosco. Então eu vou parar a gravação e vou cantar essa canção.